Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra gente continuar a segunda parte da nossa aula sobre antropologia, o início, né, a introdução. No último vídeo eu falei pra vocês sobre a importância do tema, então de maneira geral eu gostaria de apresentar a importância primeiro, para que vocês vissem relevância no tema, entendessem que é realmente importante nós trabalharmos a questão indígena para daí trabalharmos a antropologia dos povos indígenas, que é a nossa disciplina, certo? Então eu acredito que ficou bem evidente que para entender a formação cultural e biológica do Brasil é importante conhecer sim os povos indígenas, os povos negros, né, a cultura negra, primeiro africana e agora dos negros no Brasil, e a influência deles na formação do Brasil, né, e também, claro, a cultura europeia. A gente não vai jogar fora a cultura europeia de forma alguma, mas a gente vai sempre evidenciar a importância da cultura africana, negra, e da indígena na construção do Brasil mesmo. É fundamental e é por isso que existe essa disciplina, certo? A disciplina antropologia, gente, ela pensa além dos povos indígenas, todas as civilizações, povos, culturas em diferentes tempos, sempre fazendo comparações, tá? Então a ideia é estudar as sociedades humanas. Esse é o foco da antropologia. Antropologia dos povos indígenas quer dizer que a gente vai estudar mais especificamente a questão dos indígenas e mais especificamente ainda a questão dos indígenas na América Latina e para fechar ainda mais esse objeto de estudo, o Brasil. Então é isso que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina, certo? A gente não vai ter tempo de ver muita coisa, infelizmente, como é uma disciplina semestral, a gente mal e mal consegue dar conta de estudar um pouco da antropologia mesmo, da questão da cultura, e é importante a gente fazer essas discussões para que a gente consiga, inclusive, analisar de uma maneira eficiente e científica as populações indígenas no Brasil. Então é importante fazer essa discussão da antropologia, então a gente vai se alongar um pouco nisso, os textos que a gente vai ver, a gente vai discutir bastante a noção de cultura e da antropologia, e daí depois a gente vai para entender mesmo como que isso pode ser utilizado dentro da história, qual olhar que a gente tem que ter sobre os povos indígenas, e aí lá no final a gente vai discutir algumas questões mais polêmicas que dizem respeito à questão dos indígenas no Brasil e na América Latina de maneira geral, e até, por que não, no mundo inteiro. Então, com relação à antropologia, qual que é o principal objetivo da nossa disciplina? É fazer uma inserção de sujeitos históricos que normalmente são rejeitados pela história, na memória e na identidade. Lembra que a gente discutiu sobre identidade e memória, o quanto elas são excludentes e o quanto elas têm marginalizado os negros e os indígenas no Brasil? Então, a história ela tem hoje essa função social, né? Os intelectuais hoje, não só da história, mas principalmente da história, têm essa função de atribuir os papéis corretamente aos personagens históricos e para que a gente entenda realmente a formação do Brasil e coisas como os preconceitos e o racismo possam ser combatidos sim. Então a gente tem que entender que existe uma função social muito grande no ofício de historiador e historiadora e principalmente na profissão de professor e professora, tá? Vocês vão ter que tentar, em certa medida, mostrar, né, aquilo que a história por muito tempo, infelizmente, e a identidade e a memória têm tentado esconder, e também tornar as pessoas sujeitos da história. Em que sentido? Quer dizer que quando a gente conta a história dos indígenas, quando a gente conta a história dos africanos, a gente está dando para eles a participação merecida deles na história. A gente está tornando eles sujeitos. Aliás, sujeitos eles são. A gente é que não conta as histórias. Uma questão que é importante de pensar é que a gente às vezes utiliza o termo dar voz, né, a esses grupos excluídos da história. Quais são os grupos excluídos? As mulheres, a gente pode pensar a questão dos indígenas, dos negros, dos homossexuais, os pobres, enfim, gente, todas as minorias, e minoria é sempre minoria em termos de direito e não em termos de população, né, de número de pessoas que fazem parte de determinado grupo, porque as mulheres, por exemplo, são a maioria, pelo menos no Brasil, né, mas ainda somos uma minoria em termos de direito, né, a questão dos negros e pardos são a maioria no Brasil, os indígenas eram a maioria do Brasil na época da colonização, enfim, então minoria em termos de direito. E aí, quando a gente pensa em dar voz para essas minorias, a gente já está usando um termo que é colonial, que é de dominação, que é europeu, eurocêntrico. Porque é um termo que pressupõe que você está dando a possibilidade daquela pessoa, daquele ser, daquela cultura ou daquela sociedade de se expressar. Tira a agência, o poder de agir, de ser personalidade, de ser alguém do povo, da pessoa, e coloca em você.
eu te dou voz, eu é que deixo você falar. E não é assim que funciona. Esses povos, essas minorias, esses grupos sempre tiveram voz, sempre falaram, gritaram até. A gente é que não quis ouvir, né? A gente, vamos colocar aí a cultura do branco, da elite, do heterossexual, enfim, vamos pensar essa galera aí dos religiosos. Mas esses grupos sempre tiveram voz, sempre falaram, só que a gente silenciou eles, né? A história silenciou a identidade, a memória, e agora a gente tem que tentar mudar isso, tá? A gente tem que tentar reverter esse processo. É uma obrigação nossa para sermos fiéis ao que a gente entende que seja o passado, as parcelas de verdade que a gente vai conseguir acessar para sermos justos. Nós temos que fazer isso, tá? Essa coisa de, mas não tem nada a ver com o passado, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, se escravizaram, não tô nem aí, se hoje existe um preconceito, um racismo. Não, não é assim que funciona, né? Nós temos que entender a responsabilidade que nós temos enquanto professores e professoras em recuperar a memória desses povos, das minorias, e a gente não tá fazendo favor pra ninguém, a gente tá sendo legalzinho, a gente simplesmente tá falando a verdade. Né? A gente tem esse compromisso ético com a verdade, ou aquilo que a gente puder conhecer da verdade. E aquilo que a gente já conhece sobre o passado, como por exemplo, sim, os negros e indígenas formaram o Brasil. A gente vai contar sim, porque essa é a verdade do passado que a gente conseguiu acessar hoje, né? Aí vocês vão me perguntar, mas isso nunca teve óbvio? Como que as pessoas antes não falavam sobre isso? Por que antes não era uma verdade tão óbvia assim? A questão é que as fontes, gente, elas eram lidas com um olhar ainda positivista, um olhar excludente. Lembram que a gente discutiu que a historiografia vai mudando com o tempo? Ou seja, a produção dos historiadores, aquilo que eles vão escrever muda com o tempo? O olhar do historiador e da historiadora sobre o passado muda com o tempo. Isso quer dizer que hoje essas questões são muito óbvias. Para alguns, não tanto, né? Mas, dentro da historiografia, isso é muito óbvio, né? Essa questão de entender os negros a partir do protagonismo deles, da agência, né? Dentro da escravidão mesmo, a questão da atuação deles, da negociação, e não como seres passivos. Com relação aos indígenas, de entendê-los como pessoas, como agentes também. Eu tô sempre usando negros e indígenas, gente, porque a gente tá pensando na formação do Brasil, tá? Mas daqui a pouco a gente vai começar a discutir só a questão dos indígenas mesmo. Mas só pra vocês entenderem, a gente tá sempre falando sobre essa questão dentro da historiografia e já entendeu isso. Como eu falei, infelizmente alguns historiadores não. Mas de maneira geral, e a sociedade também não, mas de maneira geral, as pessoas já entenderam que é importante sim esse estudo. Só que quando a gente vai fazer esse estudo, a gente tem que ter justamente esse cuidado para não acabar reforçando essa colonização sobre essas minorias, sobre esses grupos, sobre esses povos, sobre essas culturas. Né, de, eu vou dar voz, né, eu vou, a partir de agora, ouvi-los. Né, eles sempre estiveram falando e agindo e tendo importância, e nós não estamos aqui falando isso para nos desculparmos, ou porque eu tenho um remorso, ou qualquer coisa do tipo. Não, como historiadores, enquanto historiadoras, nós temos essa necessidade de lutar contra esses estereótipos, esses preconceitos, as visões distorcidas, porque o preconceito ele é ignorante. Por isso que ele é preconceito, né? Porque quando você conhece uma cultura, quando você começa a entender, por exemplo, que africanos, negros, e no caso, por que eu sempre diferencio, né, negros e africanos, né? Porque uma vez vêm da África, começam a se reproduzir aqui, né? Começam a crescer enquanto etnia aqui, aí já são, não são necessariamente africanos, né? Mas fazem parte do que a gente chama hoje como a gente se refere sempre aos negros e indígenas, tá? Então essa galera, ela precisa hoje que a gente fale sobre eles para justamente a gente poder retomar essa história do Brasil de maneira legítima, verdadeira e ser ético e, como eu falei para vocês, não usar do preconceito, desse racismo, porque ele é tosco, ele é bobo, porque quando você conhece a verdade por detrás de toda essa formação construída e errada que a gente tem, as coisas mudam, o teu olhar muda, né? Quando você realmente entende que negros e indígenas formaram o Brasil, também junto com os europeus, porque não, em certa medida, mas muito mais eles, o preconceito ele se torna tosco, né? Quando a gente lê aquele texto, o retrato molecular, e descobre que nas nossas veias tem sangue indígena e africano, ou negro, como queiram, fica até
sem sentido, né, eu exercer racismo, eu exercer qualquer tipo de preconceito com relação a alguém, porque é parte do que eu sou. Então, o preconceito, ele é ignorante em todos os sentidos. Por isso que a gente tem esse compromisso ético, moral mesmo, de falar sobre, né? Não é pagar dívida, não é, sei lá, qualquer coisa que as pessoas hoje falem, porque é muito mimimi, porque é vitimismo. Não é simplesmente contar a história tal qual a gente conseguiu acessar a partir do passado. O que a gente sabe? Hoje a gente tem esse olhar sobre as fontes que é diferenciado, como eu estava falando antes. A historiografia mudou. Hoje as pessoas olham as fontes e começam a perceber nelas o protagonismo dos negros e dos indígenas. Antes eles olhavam e ou faziam de conta que não viam, ou realmente não observavam esse protagonismo, porque o meio interfere no nosso olhar sobre o passado. Lembra que a gente viu isso? Então, uma vez que eu tô no meio onde se produz um discurso de que os negros são inferiores, como que eu vou olhar para uma fonte e vou dizer que eles são protagonistas, né? Claro que com o tempo, ainda bem, essas ideias vão surgindo, mas, de maneira geral, os historiadores são fruto do seu meio. Se hoje a gente fala de questões feministas, das minorias, de direitos humanos, é porque são questões muito presentes no século XXI, que nos permitem discutir essas questões também dentro da história. Uma das coisas mais importantes da disciplina de antropologia e da história de maneira geral é a questão do conhecimento da diversidade humana. Eu acho isso fantástico. O Manuel Espanha tem um texto onde ele vai falar sobre essa questão da diversidade em história. Eu acho muito legal a perspectiva dele. Se alguém quiser depois, posso procurar o texto e mandar para vocês. Ele fala sobre conhecer a diversidade humana. A história tem essa função. Então, quando a gente estuda antropologia, a gente começa a conhecer diferentes culturas. Isso é libertador, isso é incrível, porque sai do nosso mundinho fechado, cheio de visões estereotipadas sobre absolutamente tudo, e nos permite ampliar os horizontes e entender que existe todo um universo de culturas diferentes das nossas, ou da nossa, para ser mais específica. Então, a antropologia vai permitir que vocês tenham um olhar diferenciado sobre diferentes culturas, e principalmente sobre a questão dos indígenas. É realmente trazer uma perspectiva de conhecimento. O conhecimento é que traz o respeito, né? Não é você defender, não é você ser um advogado, não é você se tornar adepto das religiões que você vai estudar, das culturas, dos costumes, das roupas, não é isso. Mas é você minimamente ter um conhecimento do que acontece no mundo inteiro, das diferentes culturas que existem nesse globo terrestre, e começar, como historiador, realmente ter uma postura de análise da diversidade, da diferença, de entender diferentes contextos e entender que tudo é relativo à cultura, né? Mas eles fazem isso por aquilo, não, mas uma questão cultural, né? Com relação à pandemia que nós estamos vivendo aí, a gente percebe que existem muitos discursos com relação à China que são extremamente distorcidos do sentido original da coisa, né? As pessoas falam muito do senso comum, e a antropologia e a história nos permitem fugir do senso comum, tá? Não é se tornar um intelectual tosco que fica falando um monte de bostaceira e por aí, não é isso. Ou que fica se achando, ou fantástico, que sabe tudo. Não é ter um mínimo de conhecimento para poder analisar as coisas, e a antropologia, ela tem uma discussão que é muito legal, que é o relativismo cultural. Gente, vocês não vão precisar ser adeptos de todas as teorias, entender todas as ideologias ou concordar com tudo, mas é legal para que vocês comecem a questionar e ampliar um pouco os horizontes de reflexão mesmo, tá? Com relação ao relativismo cultural, basicamente se entende que cada cultura vai ter a sua perspectiva do que é certo e o que é errado. Isso, em certa medida, ajuda a gente a entender determinadas questões que normalmente a gente não consegue dar conta de explicar. Como, por exemplo, a questão da pandemia hoje desencadeou uma série de discussões com relação à cultura, né? Com relação aos chineses, porque eles comem qualquer bicho, não sei. A gente, dentro do relativismo cultural, entende que determinadas questões são específicas para cada cultura. Por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual. A questão das mulheres no Oriente Médio, de maneira geral, ou dentro do islamismo, utilizarem a burca ou o hijab, que é aquele que cobre todo o corpo, até a mão, né, com luvas. Para aquela cultura, esse é o padrão aceitável. Para a nossa cultura ocidental, aquilo é opressor, ultrajante, enfim, é uma coisa que acredito eu que a maioria das mulheres vai julgar opressor. Acredito eu, porque é a minha cultura ocidental falando. Então, a gente sempre vai olhar a cultura do outro com o nosso olhar.
E esse é o problema. O relativismo cultural diz que você tem que olhar aquela cultura a partir dela mesma. Você não pode estabelecer essas comparações no sentido de inferiorizar as culturas, mas para entendê-las. Então eu entendo que naquela cultura aquilo faz sentido. E eu entendo que para algumas mulheres daquela sociedade, talvez muitas, aquilo seja normativo e seja bom. Teve uma vez que uma aluna minha fez uma entrevista com uma muçulmana. Eu tinha pedido para eles analisarem os papéis das mulheres dentro do islamismo, enfim, papel, função, como que elas entendiam a si mesmas dentro do islamismo, e ela conseguiu entrevistar uma mulher que era muçulmana, e ela disse que achava, por exemplo, muito opressor o fato de que as mulheres no Brasil tinham que mostrar demais o seu corpo, usando biquíni, sendo sensuais, usando roupa curta, lá, para poderem se sentirem bonitas, para serem atraentes. Essa necessidade de ser atraente, inclusive, ela achou opressora. O fato de que as mulheres têm que fazer parte de determinados padrões de estética. Então ela, na cultura dela, vê a nossa cultura como opressora, enquanto que a gente olha para a cultura dela e aquela roupa lá e vai dizer que elas estão sendo oprimidas. Então percebam que o relativismo cultural vai fazer com que a gente enxergue aquela cultura a partir dela mesma, e aí você começa a entender certas coisas. Putz, faz sentido, a ideia de pureza deles pensa essas questões. Nós temos uma outra cultura que tem outros valores e outras perspectivas sobre sexualidade, moral, pureza. Então tudo isso diz respeito a cada cultura em específico. Tá? A gente tem que ter esse cuidado, tem que entender a cultura a partir dela, dos ideais deles. E isso não quer dizer que aquilo possa não ser opressor para nós. Tá? Eu, particularmente como mulher, olho aquilo e acho que aquilo é opressor. Mas também entendo que é uma questão cultural e entendo que se eu tivesse naquela cultura, provavelmente eu achasse aquilo justo, bom, ético, moral, enfim. Então, o relativismo cultural ele nos dá essa percepção de entender as culturas com um olhar que não seja o nosso. É importante vocês pensarem a partir de hoje, gente, assim, com essa perspectiva. Enquanto historiadores e historiadoras, já não é mais a visão de vocês, apenas o meio de vocês e a sua cultura, a sua vida, a sua percepção do mundo vão influenciar na tua formação enquanto historiador, na tua escrita, claro que sim, mas vai caber a você ter esse olhar mais abrangente das coisas. Essa é a minha crença, vou deixar ela aqui, agora eu vou analisar as sociedades, agora eu vou fazer antropologia, agora eu vou escrever história. Então a gente tem que ter um pouco esse distanciamento, esse olhar daquela sociedade e não a partir da minha, porque senão eu vou estar sempre fazendo comparações no sentido de inferiorizar os demais, porque na nossa relação com o outro, a cultura do outro sempre é estranha. Imaginar que os caras estão idolatrando uma vaca lá é muito bizarro, é muito estranho, né? Mas acreditar que o mar vermelho se abriu, pra mim, super de boinha, normal. Então eu percebo que os valores religiosos são sempre questionados a partir do outro, né? O outro do diabo e o outro é errado. Então em antropologia a gente vai tentar tirar um pouco essa visão do outro como inferior e errado e problematizar isso, começar a entender que cada cultura tem a sua lógica de desenvolvimento, tem a sua forma de agir e pensar. Claro que aí tem coisas que dizem respeito aos direitos humanos, que determinadas sociedades elas estão passando dos limites, digamos assim, como a questão da mutilação do clitóris de algumas meninas em alguns lugares do Oriente Médio, que acho que a gente chegou a discutir isso em alguns momentos, né? E aí, faz o quê? Né? O relativismo cultural dá conta de explicar isso? Não, mas é uma questão da cultura deles. Putz, mas eles estão infringindo os direitos humanos. O Estado pode interferir? Ele interfere? Não. Então, tem questões que dizem respeito à lei, mas às vezes você tira aquele grupo e diz, não, aquele grupo, por exemplo, os indígenas, eles não devem seguir a mesma lei dos não indígenas. Putz, mas eles não são cidadãos? E eles não têm que ter os mesmos direitos, então automaticamente não têm que ter os mesmos deveres? Mas aquilo que eles fazem é por maldade ou por uma questão de cultura? Porque a gente faz muita coisa ensinado pelos nossos pais, que a gente acha que é certo, tipo patriarcado, super normal, super divertido, e no final das contas não é. Então percebam a complexidade da disciplina que vocês estão começando a estudar agora, gente. Aliás, a história inteira é super complexa, né? Mas essas questões de direitos humanos, de relativismo cultural, do que pode e que não pode, o que é certo e o que é errado,
Isso é uma questão complexa ao extremo. Por isso que a gente não pontua aqui verdades, a gente não tem ponto final, mas tem certas perspectivas que a gente tem que ter, né? Certos olhares que a gente vai começar a treinar a partir de agora a ter sobre determinados povos. Então a antropologia ela vai nos permitir justamente ter esse olhar sobre os outros, não em termos de comparação no nível, na ideia de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento, evolução ou não evolução. O que isso quer dizer? Quando a gente for analisar diferentes culturas, primeiro que a gente pode colocar como padrão de cultura aceitável a cultura europeia, porque é isso que a antropologia fez no século XIX. Quando ela surge, normalmente eles utilizam como comparação a si próprios, né? Então, olha como nós somos civilizados e bons, estamos comparar com o resto das outras sociedades. Eles não são muito parecidos com nós, então eles são o quê? Selvagens, bárbaros. Então, os termos que vocês vão ouvir muito aqui pra frente, né? Selvagem, bárbaro, o que mais que eu anotei aqui? Primitivo, dizem respeito a essa visão já estereotipada dos europeus. Se você quer falar dos indígenas do Brasil, usa o termo nativo, né, na América. É importante que a gente cuide com os termos que a gente utiliza, porque às vezes eles estão recolonizando esses grupos, né? É como se você estivesse ainda exercendo o domínio sobre eles. Essa coisa de, eu vou dar voz. Não, você vai ouvir o que eles já estão falando, né? Você simplesmente vai dar o espaço que já é deles, deveria ser deles desde o início. Então, esses termos também têm que ser repensados, né? E eles dizem muito respeito a essa visão eurocêntrica da história. O que é o selvagem? Quando os europeus começam a ter contato com os demais povos, principalmente com os africanos, depois os indígenas, os asiáticos do século XIX, eles vão criar muito essa imagem super estereotipada do que é o outro. É só lembrar dos gregos lá com relação aos bárbaros, né? O que é o bárbaro? É o cara que não tem minha cultura. Olha a visão estereotipada, preconceituosa e inferiorizante, né? Então, o outro não é como eu, então dane-se. Ele é ruim, ele é fedido, ele é pobre, ele é ruim, ele é feio. Sabe? Vamos passar dessa fase, né? Deu já. Deixa a Europa pra trás, né? Vamos começar a analisar os povos sem essa noção de civilizado e incivilizado, tá? A Europa que vai criar essa noção de civilidade a partir dela mesma, o que é muito louco, né? O padrão vai ser ela mesma. Então os europeus falam sobre civilidade a partir dos padrões deles. Os caras não tomam banho quase nunca, mas vão dizer que os indígenas são incivilizados. Então, voltando à questão que eu estava explicando da visão dos indígenas asiáticos e indígenas africanos, enfim, de toda essa galera do hemisfério sul, né, do planeta. Os europeus vão criar essa imagem de que eles são selvagens, que a religião deles é herética. Nossa, né, também, por que não? No Brasil nós também fazemos parte disso. A religião é herética, são pagãos, são todos canibais. Nas imagens que circulam do século XVI, XVII, ali depois da época da colonização aqui nas Américas, até antes com relação à África, que circulam desses povos, são imagens que basicamente atribuem a essas civilizações, a esses povos, a essas culturas, a questão do canibalismo. Então é você pegar toda uma cultura e sintetizar ela, ou até de maneira simplória, resumir ela a uma coisa só. Então a própria questão do canibalismo é uma pira muito louca pra gente pensar, porque também o relativismo cultural entra aí, né? O que é se alimentar de carne humana? Qual que era a questão que eles pensavam para isso, né? Qual que era a grande pira? Eles faziam isso por fome? Não necessariamente. A maior parte do tempo eles faziam realmente como um ritual por uma questão cultural. Por uma questão de status, e também na América Latina de maneira geral, por uma questão de status, mas também por uma questão cultural mesmo, de absorver os poderes dos seus inimigos, a intelectualidade, a força. Então é uma questão cultural, era relativa àquele tempo. Agora, se a gente for começar a pensar, e dizer assim, não, mas isso está errado, isso é incivilizado, isso está, né? Aí veio o padrão europeu. O que é ser civilizado? É o modelo deles. Não é legal matar pessoas. Realmente. Mas aí quando as pessoas morriam lá no Coliseu, nos espetáculos dos gladiadores, e as pessoas iam lá assistir e consumiam aquela violência, aí tranquilo? De boa? E quando eles mataram um monte de gente na guilhotina na Revolução Francesa, aí tranquilo também? Ou seja, a morte é igual em todas as visões culturais, para todas as culturas a morte se dá da mesma forma, e a condenação da morte se dá da mesma forma, porque os indígenas comendo gente é uma coisa terrível. Mas imaginar que os europeus mataram um monte de gente por um monte de tempo e roubaram inclusive o resto do mundo inteiro, tranquilo, não tem problema nenhum. Percebam que então os padrões eles vão mudando de acordo com cada povo. Por quê? Sempre os povos do hemisfério sul são inferiorizados pelos europeus. Então, o discurso que se produz e a antropologia vai tentar hoje tirar essas construções
porque a antropologia se formou em cima dessas visões eurocêntricas, e hoje ela tá tentando fugir, assim como a história. Mas no primeiro momento, ainda a história e a antropologia foram formadas por essas visões eurocêntricas de que eles eram superiores, eles eram padrão de civilidade. Ah, mas a violência, ela pode ser consumida no UFC hoje, de boa, as pessoas acham super divertido. Mas aí o cara que comeu o outro lá, nossa, que horror. Então percebam que o relativismo cultural, novamente, vai nos ajudar a entender que em cada cultura existe uma visão do que é certo e o que é errado. Aí, claro, tem uma questão que é universal, que é do direito humano à vida, que daí realmente existe uma discussão que é muito maior para além de cada cultura, mas de maneira geral, dificilmente se chega num consenso com relação ao que se pode ou não ser feito e quais são os limites dentro das religiões, dentro das culturas, aquilo que é aceitável e aquilo que não é perante o resto do mundo. Quando o resto do mundo vai começar a interferir, quando um povo, um determinado país começar a fazer uma coisa que todo mundo julgue que seja errado. Será que ele vai chegar realmente a interferir? Como? E com que pretexto? Com que justificativa? A gente poderia ir além, inclusive, e pensar quem define o que é direito humano. Os direitos humanos são baseados no quê? Em valores cristãos? Em valores ocidentais? Em valores europeus? O que é direito humano, afinal? Então percebam que essa é uma discussão complexa ao extremo, por isso que é tão complicado a gente chegar no ponto final e o Estado normalmente se exime de tomar decisões, porque é uma discussão que ainda não teve conclusão e eu acredito que nem vai ter. Né, essa coisa do respeito a outra cultura, interfiro, entendo que direito humano depende da visão que se tem sobre o que é certo e o que é errado, faço o quê? Enfim, gente, eu gostaria que vocês pensassem nessas questões, tá? Eu estou pontuando pra gente realmente começar a entender em que lugar estamos nos colocando, né? Pra vocês entenderem como que a antropologia mais ou menos pensa, né? E aí, pra finalizar a parte da aula de hoje, eu gostaria que vocês pensassem na questão do desenvolvimento. Quando a gente vai analisar diferentes culturas, a gente tem que entender que elas não se desenvolvem da mesma forma. Então, por isso que a gente não usa a ideia de evoluído ou não evoluído. Ah, em determinada civilização, determinado povo ou país, para você pensar uma história mais recente, não se desenvolveu, não evoluiu. Desculpe. Como que a gente pode pensar isso? Será que os povos, eles seguem uma mesma lógica? Será que naturalmente todos os povos tendem a se desenvolver da mesma forma e chegar numa sociedade industrial como, por exemplo, hoje nós temos? De maneira geral no mundo, ainda que existam, por exemplo, na Amazônia tribos isoladas ainda, será que se a gente fosse acompanhar o processo de desenvolvimento deles, eles iam chegar sozinhos ao mesmo nível que chegaram os outros povos, nações, países e culturas? Será que existe realmente o processo que é natural? Então, será que as sociedades elas se desenvolvem de forma mais evoluída ou menos evoluída, ou simplesmente elas seguem cada um o seu ritmo, uma lógica própria? Na próxima videoaula eu vou discutir mais essa questão. Se vocês quiserem já ir comentando alguma coisa e o que vocês acham a respeito, se a gente tem como definir se uma sociedade é mais evoluída ou não, se ela é mais desenvolvida ou não. Qual é o termo que seria mais interessante usar, evolução ou desenvolvimento? E também gostaria que vocês dessem uma pesquisada aí na internet, lessem a partir já dos textos que eu trabalhei, pedi para vocês lerem, tem aquele da antropologia, do Kotak, e o do Roque Laraia sobre cultura, tem discussões sobre isso, então eu gostaria que vocês já aproveitassem as leituras que vocês estão fazendo e me respondessem como que a gente se diferencia dos demais animais. Porque a partir de agora, na próxima videoaula, a gente vai começar a discutir antropologia mesmo, e a noção de cultura é a base. Então, para começo de conversa, o que vocês acham que nos difere dos demais animais? Porque a gente também é um animal, né, óbvio, mas assim, a nossa sociedade ela se organiza de uma forma diferenciada, tá? E nós nos consideramos diferentes dos demais animais por uma série de fatores. Vamos começar a elencar isso aqui, quem quiser ir participando e colocando esses elementos que nos diferenciam dos demais animais. Vai ser bem legal, porque na próxima videoaula a gente vai discutir mais essa questão mesmo, né? Do que nos difere e como nós nos constituímos enquanto sociedade e o que a antropologia tem a ver com tudo isso, certo? Então é isso e até mais.